Tanto. Ai, ui, não vou abaixar muito, porque eu preciso ver se tá bem centralizado. Vamos ver. Tá dando pra ver, né? Dá pra ver legal? Eu não vou conseguir ver os comentários de vocês, tá? Mas depois eu vou olhar pra mim poder tá respondendo vocês. Então, vamos para o material que nós vamos usar hoje na nossa roupinha. Deia, vamos usar massa? Não vamos, gente. Não vamos usar massa nesse corpinho. O que eu vou precisar? Da minha imagem de referência, pra mim tá delimitando onde a gente vai tá pintando. Tinta PVA, limpinha, tá? Aquelas tintas, não é aquela tinta que a gente vai sempre usando pra tudo, não. É uma tinta que ela tem que estar bem lisinha, bem fresquinha. Tinta PVA vermelha e preta. Eu comprei esse aqui só pra alerquina, gente, vocês acreditam? E um lapisinho pra gente tá marcando, delimitando. E pincelzinhos da cerda bem macia. E pincelzinho fininho pra gente poder tá dando acabamento. O pincel tem que ser bem maciozinho. Então, eu peguei esse daqui porque ele tem a cerda bem macia, gente. Não vai ficar marca de cerda. Eu já fiz aqui um ladinho do rostinho dela pra me mostrar pra vocês que não fica cerda, estão vendo, ó? Não tem uma marquinha de cerda, ó. Com o pincelzinho bem fininho. Então, o que eu fiz? Ó, eu já fiz umas marcaçõezinhas aqui, delimitando aonde eu vou estar fazendo a roupinha. Vou fazer essa parte aqui com vocês. Então, eu venho aqui, ó, do meio dos seios dela, e eu vou puxando bem retinha no pescocinho, porque o pescocinho também tem que estar pintadinho. Vamos marcando. A primeira alerquina que eu fiz, gente, eu comecei a vestir ela de massa. Mas pense que o trabalho foi dobrado, tá? Porque quando chega aqui, até aqui você colocar nos bracinhos, fazer as partes assim, ok. Mas quando chega nessa unção aqui, é trabalho jogado fora, sabe? Pensa que mancha tudo, o preto mancha o vermelho. Ah, o bracinho também, eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha, porque ela vem com uma corzinha e na mãozinha já muda a corzinha da mãozinha. Também vamos precisar de Meninas, deixa eu colocar essa minha imagem ali. Vamos precisar daqueles papelzinho, plastiquinho de... Isso filme, né? Ou um papelzinho alumínio, que vocês tiverem aí. Então, eu vou começar pelo meu pretinho, que é esse ladinho. Porque ela tá com a perna dobrada, é a perna mais difícil, é o lado mais difícil que a gente vai ter pra fazer a pinturinha. Porque a gente tem que ter muito cuidadinho. E 2 potinhos de água, um pro vermelho e um para o preto, tá? E um tecidinho pra tá tirando o excesso de água do pincel. Eu vou usar aqui a minha tinta na tampinha mesmo. Ela não vai ser uma tinta tão diluída, então eu só umedeço aqui o meu pincelzinho, tiro um pouco do excesso da água, pego a tinta e eu vou começar por aqui, ó. Cuidadosamente, venho puxando, encostando a cerda, vou virar pra vocês verem, encostando aqui a minha cerda e puxando, ó, com cuidado pra não borrar. Passar desse limite da linha, porque na hora que passar o vermelho, pode ficar manchadinho, tá? Então, começa pela parte mais complicadinha. Vou puxando bem cuidadosinho com o meu bracinho, pra passar a tinta onde é a necessidade e cuidar pra não borrar também o bracinho. E venho com a pincelada só, tão vendo, ó? Sempre de cima pra baixo. Porque se você começar a fazer assim, ó, vai ficando tudo marcado. Então, você passa, mas você sempre vem retocando com a pincelada só. Eu vou fazer o que der pra fazer aqui com vocês, adiantando. Aí, o que... Depois, vai ter muito barulho, tá, gente? A gente vai usar muito secador aqui pra adiantar o processo da pintura, tá? Então, já fiquem aí preparadinhas pra ouvir muito barulho de secador, tá? Opa. Aí, que nem eu tava falando, a primeira que eu fiz, gente, eu vesti ela todinha
E depois eu tive que fazer todo esse processo, pintar por cima para poder dar o acabamento, porque ficou horrível na emenda. O preto manchou tudo o vermelho. Aí eu... Não, gente, tem que ter um jeito, uma forma de fazer isso aqui pra ficar bonitinho. Aí eu vou ficar a pintura. Que é aquela grandona que vocês viram, que tem na minha... ali no feed, a fotinha dela. E eu vou passando, ó. O preto nem sempre precisa ficar dando muitas demãos, sabe? Ele já vai pigmentando bem aonde a gente quer tá pintando. Abram a imagem de referência para na hora da pinturinha, para tá colocando as cores no lugar certinho, tá bom? Aqui, ó, a perninha ela vai atrapalhar, então eu venho de lá pra cá, ó, puxando, mas sempre pincelada reta, tá? Fazendo o encontro da tinta pra não deixar cerda. Não fica, gente, se a sua tinta tiver bem fresquinha, não fica marca de cerda, tá? E o pincel macio. Tô usando tinta fosca. Porque depois eu vou dar uma demão de verniz semi-brilho, aí vai ficar aquele brilho bem bonito na peça. Aqui embaixo, na emendinha, essas cantinhas aqui é bem complicadinho. Lencinho umedecido para limpar onde o pincel encosta, ou cotonete. Tá debaixo da câmera? Tá dando pra ver certinho? Pior que eu não consigo nem ver o comentário de vocês pra ver se tá dando ou não pra ver certinho. É só um celular pra tá entrando e... E vamos pincelando. Pincelando não, gente, pincelada não. Pincel reto, tá? Passou ali, precisou pincelar, que às vezes tem necessidade de pincelar algum cantinho. Pincelou, passa o pincel retinho pra poder tirar as marcas das pinceladas. Tá? Ó, pra ficar, ó, certinho. Vou só repassar um pouco aqui, pra poder já deixar, tirar qualquer pinceladinha. Então, já venho, ó, retinho, trazendo, ó, dessa forma. Aí, eu consigo tirar todas as pinceladinhas que ficou em alguns lugares, pra deixar bem certinho. Vamos fazer todas as partes pretinhas que ela tem. Depois, a gente vai pro branco. Pro branco, não. O vermelho, tá? Ó. O pezinho aqui, eu não vou ficar pintando ele todo, porque a gente vai colocar botinha depois. Vamos para o bracinho agora. Pra essa partinha. Eu vou começar pelo pescocinho, porque o pescocinho, ele é fininho, né? Então, eu venho pegando aqui cuidadosamente, vou subindo com o meu pincelzinho na risca que eu fiz, ó. Até em cima. Faço... Gente, deixa eu limpar aqui meu bracinho que sujou, ó. Então, a gente vai limpando aonde suja, tá, pessoal? Pra não ficar manchado depois quando vir o vermelhinho. Vou puxar aqui um pouquinho pra mim tá limpando.
tirando o grosseirinho. Não precisa tirar assim, tirar toda a marquinha, não. Tira só o fortezinho, porque se ele ficar muito escurinho ali, o preto, aí na hora que passar o vermelho, ele não cobre todo. Aqui também, ó, do outro ladinho. Também já vou fazer aqui a divisória certinha com o pincelzinho pra mim ir puxando o preto depois. Umedece. Gente, eu sempre esqueço e enfio o pincel preto na água que eu vou usar com o vermelho. Nessa parte do bracinho, vocês vão dar muita pinceladinha, porque tem que pegar os cantinhos. Mas a gente sempre vem com um pincelzinho, ó, levando pra mesma direção, pra não ficar aquelas marcas de pincelada. Ó. Vamos para a parte dos seios. Eu tenho que deixar bem na frente aqui, então é meio complicado aqui, porque eu tenho que deixar na frente da câmera, né? Gente, só vou ajeitando e vou puxar. Agora, eu vou pegar por debaixo dos seios aqui, ó, pra mim poder tá ajeitando, tá bom? E leva a pincelada pra cima também. Ele não vai pegar todo por baixo dos seios, mas a gente tem que ir sempre levando na mesma direção pra não ficar as marcas de cerda, tá? Umedeço um pouquinho e vou só, ó, ajeitando. Eu tô tremendo, porque é muito complicada essa pinturinha aqui nessa parte. Deixa eu ver se tá debaixo da câmera. Vou virar pra mim aqui um pouquinho pra me pincelar essa partezinha, tá? Pegar em volta aqui do contorno, ó, cuidadosamente vou subindo. Bem preciso pra não borrar, ultrapassar aqui a nossa linha e tá borrando. Às vezes sai sim, gente, um borrãozinho, mas a gente, se borrar muito, a gente tira com o cotonete, tá? Tô virando aqui pra mim e eu já mostro pra vocês. Pra vocês verem que eu tô pegando os cantinhos aqui, que é meio delicadinho, ó. Como que vai ficando. Aí, você observa, veja se precisa dar retocando alguns cantinhos, porque a tinta acrílica, ela seca bem rapidinho, né? Então, eu vou só passando aqui o pincelzinho, puxando, ó, em algumas partes e trazendo. Pego aqui meu bracinho, ó, de lá de baixo, lá das axilas pra frente. Bem certinho aqui, eu vou vir já com a pinceladinha, ó, passando aqui em volta. Vou umedecer meu pincel, pego mais um pouquinho de tinta e venho agora da mãozinha para o cotovelo, ó. Tirando aqui as pinceladas, tá? Eu precisei dali.
Ó. Tá vendo aqui, ó, não fica marca de cerdo, ó. Mas pra isso, o pincel tem que ser bem macio, tá? Bem macio mesmo. Vou lavar aqui o meu pincelzinho. Ai, ainda tinha a mãozinha aqui, gente. Esqueci da mãozinha. Vamos pintar outra mãozinha aqui. Ó, essa mãozinha aqui é pretinha. Então, eu venho aqui também, ó, nessa areazinhas e vamos puxando. Ó, vou me descer aqui um pouquinho. Vou pegar bem no meio dos dedinhos. E sempre atentando aos cantinhos, tá? Eu presto bastante atenção nos cantinhos, pra não ficar nenhum lugarzinho sem tá pintando. Principalmente os dedinhos. O dedinho, ele é... A mãozinha, ele é mais delicadinha. Às vezes é necessário a gente dar até uma segunda demão. Que a gente tem que passar com a tinta bem diluída pra tá entrando entre os dedinhos. Depois eu vou tirando um pouco do excesso da minha tinta, pra mim poder vir só tirando a tinta do meio do dedo, porque às vezes a tinta fica ali meio grossinha. Esperar secar pra dar uma segunda demão ali na palma da minha, na minha mãozinha. Olha onde eu já encostei aqui, ó. Encostei aqui e já borrei. Bem prático essa parte da pintura, sabe? Colocar a roupinha da pinturinha. Pronto. Vou lavar bem. Eu vou pegar o meu secador. Meninas, e vou soprar bem essa minha perninha, porque eu preciso enrolar ela pra pintar a outra, tá? Então, eu vou secar bem a minha perninha. Guardar aqui a tinta. Vou pegar um pedacinho de papel alumínio e vou enrolar essa minha perninha. Gente, pode ser o outro papelzinho lá, tá? Só que o meu acabou. Então, quem não tem cão, casa com gato, né? Caça com gato. Vai casar com gato, meu Deus do céu? Então, eu vou só colocar aqui, ó, mais ou menos, nessa partezinha, vou enrolando pra mim poder tá pintando e não deixar nenhuma pincelada de vermelho no preto, porque isso acontece, né? Eu vou enrolar bem ela. Ó, mantendo aqui a divisória. Então, na hora de enrolar, você tem que deixar espaço aqui por debaixo pra tá passando o vermelho, tá? Aqui por debaixo. Só nessa partezinha aqui, onde a gente vai enfiar o pincelzinho. E pode pegar na perninha. Então, vamos lá. Vermelhinho. Da mesma forma, tá? Então, eu vou começar por essa parte daqui, que é mais delicadinha. Vou passar daqui pra cima, vou puxando, ó, encostando no vermelho, ó.
Opa, já dei uma borradinha aqui. Me desço, pinceladas fino, ó. Na mesma direção e pinceladas finas. Algum lugar onde o pincel não alcançar, porque ele é mais grossinho, e por conta do papel que a gente coloca, a gente depois dá o acabamento com um pincelzinho mais fininho. Gente, eu tô tirando aqui onde ficou um respinguinho de preto. E ele não cobre, tá? O vermelho não cobre o preto. Então, onde ficar muito forte, tem que estar limpando. Vamos vir aqui para esse lado. Às vezes fica algumas rebarbinhas quando a gente tá pintando, que é da tinta mesmo, ou na hora da gente, ou alguma coisinha que caiu. Então, a gente tira, sempre tirando pra ficar bem lisinha e dar um bom acabamento na tua peça. Ainda ficou aqui, eu vou tirar a rebarbinha que eu queria tirar. Não é rebarbinha, é alguma coisa que colou depois que eu dei banhozinho nela. Ó. Stop. Eu vou virar aqui pra pegar bem aqui embaixo, por dentro da minha perninha. Vamos puxando, ó, direção, sempre pra mesma direçãozinha, tá, gente? Agora, eu vou vindo aqui da parte da cinturinha, puxando. Tentando manter bem retinho, ó. Puxando cuidadosamente aqui na emendinha. Ó, aqui o vermelho passou por cima do preto. Vira que o vermelho não cobre o preto.
passa todas as beiradinhas, depois a gente vem com o pincel um pouco mais úmido, com a mesma pincelada para a mesma direção, para tirar as marquinhas das cerdinhas, sabe? Não é da cerda, é tipo da pincelada, porque muitas vezes as marcas que fica é da pincelada, nem sempre é da cerda, tá? Ó. Vou esperar secar aqui, pra tirar o papel e a gente dar acabamento no outro bracinho. No outro bracinho não, gente, na perninha ali, entre as perninhas dos outros bracinhos. Vou segurar aqui na minha perninha e vou começar pelo pescocinho, ó. Subindo delicadamente, cuidadosamente. Isso aí. É bem demorado, né? Tão vendo? Essas pinturinhas. E ela, gente, eu considero a pintura dela, os detalhes dela bem mais fácil do que certo tipo de personagem, sabe? Puxando aqui com bastante cuidado. Porque se aquele lado lá, de lá deu trabalho, esse aqui vai dar muito mais pra poder tá pincelando. Então, eu vou puxando aqui mais pra lateral e ó, pra cima. Só vou retocando aqui devagarzinho, com o pincel mais úmido, né? Pra poder não deixar marquinhas de cerda, tá? Nem de pincelada. Quem aí de vocês achou que a gente ia colocar ela massa no corpinho dela? Me digam aí, gente, quem pensou? Ficou esperando aí, preparou a massinha e ficou esperando pra tá colocando a massa. Ó, aqui deu uma borradinha. Então, eu vou tirar, vou dar uma limpadinha. Vou esperar dar uma secadinha, a gente precisa esperar secar pra poder fazer a pintura desse bracinho. Mas eu vou tentar ver se eu consigo sem tá encapando o corpinho, gente. A pessoa teimosa sabe que vai borrar e vai teimando, né? Mas o certo é enrolar todo o corpinho quando vem pro bracinho, pra esse bracinho aqui, tá? Eu só tô teimando mesmo aqui, tentando colocar já direto, pra não demorar muito, gente, o vídeo. Que mais tarde eu quero voltar com vocês pra gente tá colocando um acessório e finalizar ela amanhã. Olha, não tô encostando no preto, ó. Dá pra fazer sem encapar? Dá, só que o trabalho, a tensão tem que ser maior pra não borrar a partezinha do preto.
Se borrar, eu mostro pra vocês que eu borrei. Por teimosia, né? Nunca esqueça, ter pinceladinhas, pincelada maior na mesma direção, para não ficar marcas de pinceladas. Deixa eu ver como que eu vou puxar esse bracinho aqui. Eu vou dar uma leve puxadinha nesse meu bracinho, cuidadosamente, para não danificar minha peça, porque se a gente puxar muito, né, ela tá bem estruturadinha. Porém, se a gente pincelar demais, pode puxar muito o pincel, ó. Pode ser que solte, né, quebre o bracinho e tudo mais. Não queremos isso. Ai, consegui fazer o bracinho, gente, sem encapar ela, sem enrolar a bichinha aqui. Só tirar as pinceladas. Ó, ficou assim. Deixa eu encostá-la aqui. Falta uma mão. Eu tô esquecendo da mão de novo. A mãozinha vermelha. Nessa mãozinha aqui, eu vou dar uma borradinha nela, porque daí, caso vocês estiverem pintando e aconteça de borrar, aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra tirar o borrão depois, tá? Do vermelho no preto. Ó, borrar, vou dar umas borradinhas aqui nessas beiradas. Pronto. Apesar que aqui vai estar bem escondidinho depois, essa emenda a gente esconde ela, né? Mas tem que dar um bom acabamentozinho na pintura. Então, aqui eu vou deixar esse borrãozinho pra me mostrar pra vocês. Prontito. Vamos tirar aqui a capinha, pra dar acabamento embaixo do... onde a edição não alcançou. Vou lavar bem o meu pincelzinho, tira todo o excesso do vermelho e vou pincelar ele só com a aguinha aqui, pra tirar alguma sujeirinha que às vezes vem com papelzinho quando a gente enrola, tá? Se precisar, quando vocês tirar o papelzinho, precisar, vocês podem passar um pouquinho da tinta pra poder tirar aquela marquinha que fica do papelzinho ou do plástico. Que isso acontece também quando a gente usa o plástico ou o papel. Deixa eu guardar aqui o vermelho. E vamos voltar para o preto, tá, gente? Agora eu vou trocar de pincelzinho. Vamos segurar por aqui. Aí, com o preto, é onde eu vou dar o acabamento com o preto. Não tem como você dar o acabamento com o branco, porque o branco não cobre o preto. Mas o preto já cobre o vermelho. Deixa eu ver onde eu vou, porque tem partes que ainda tá bem... Ó, eu vou vir aqui por debaixo e vou vir, ó, puxando o meu pretinho, contornando aqui o popô dela. Aqui tem uma marquinha, gente, ó, que ficou faltando os vermelhos. Esse aqui eu vou retocar com vermelho, tá? Só vou vir com o meu pincelzinho, fazendo o contorno dessas partezinhas que a gente pintou, pra deixar bem certinho. Vou fazer uma partezinha com vocês, um lado, e vou explicar outros processos, que daí eu faço pra não ficar muito longo o vídeo pra vocês, e depois eu retorno, tá bom? Então, eu vou fazer aqui nas costinhas dela. O acabamento com o pincelzinho, vindo com o pretinho.
vou contornando, gente. É porque eu tenho que ficar do lado que eu consiga visualizar. Vou virar desse lado pra cá, pra ver se você dá pra me mostrar pra vocês. Eu venho contorno, ó, como se estivesse fazendo contorno, pra deixar, tirar essa rebarbinha, deixar bem retinho aqui nessas costinhas. Ó, dessa forma. Deixa eu ver se eu ganchei aqui da frente. Morri, não. Aqui também tem um borradinho, ó. Tão vendo, ó? Então, esse borradinho a gente tira com pretinho. Então, a gente só vai dar uma, ó. Vai com pretinho e vai tirando os borradinhos com o próprio preto, ó. Acertando. Ai, desse lado aqui é mais complicado. Por causa da curva do popô dela, que tá puxando. Vou tirar um pouquinho do meu excesso aqui de tinta e só vou umedecendo as beiradinhas, ó, com um pincelzinho úmido, puxando um pouquinho pra tirar as marquinhas que vão ficando, tá? Nem sempre fica, mas onde vocês veem que fica, vocês fazem isso aqui, ó. Feito isso, se você quer deixar lisinha assim, ok, fica legal, sem marquinha de costura. Mas se você quer fazer um efeito de costurinha, eu venho com o preto na parte do vermelho. E eu vou fazer uns risquinhos, ó. Faço um risquinho aqui, venho subindo com uns risquinhos, ó. Mais ou menos assim. Com a pontinha de um palitinho, pontinha bem fininha. Aí, eu pego meu pretinho e venho cuidadosamente, só vou encostando uma pontinha, ó. Num cantinho e no outro, ó. Depois, também, se precisar, eu também faço uma luzinha ali com um tonzinho de branco, ó. Que aí, quando a gente sombrear ele, porque aqui a gente também usa o pozinho pra dar um efeito, um acabamento. Vou fazer com vocês no próximo vídeo. Ó. Fazem com bastante cuidadinho pra ficar bem centralizadinho. Aqui eu tô bem de mau jeito, gente, por isso que tá ficando meio... Não tá tão centralizado, tá? E faço isso com o vermelho também. Na parte preta, eu uso vermelho. Pincelzinho bem limpinho. E venho fazendo o risquinho também, ó. Caso vocês queiram colocar esse efeito, tá? O efeito de costurinha. Não é obrigatório, gente, tá? Eu só queria mostrar isso aqui, porque o pessoal perguntaram, ficavam me perguntando como que eu fiz a parte da costurinha na outra Arlequina. As gotinhas aqui na beiradinha, bem pouquita, ó. Mais ou menos assim. Vou fazer todo esse acabamento depois nela, tá? Todo o contorno com o preto, entre o preto e o vermelho que a gente fez aqui. Já comecei a fazer esse risquinho, então eu vou fazer, não vou apagar, porque senão vai me dar mais trabalho. Então, vou colocar o efeito de costurinha nela toda. Aqui na parte da mãozinha também, que eu mostrei pra vocês, que eu ia borrar pra mostrar. Só que lá atrás já deu pra mostrar, né? Eu só venho com o preto aqui, fazendo o contorno, que o preto é que a gente vai dar o acabamento. Acabamento com preto, ó. E a gente vem fazendo aqui o acabamentozinho, certo?
Deixa eu ver qual lado que eu vou usar. Gente, o meu pretinho aqui, minha perna preta, ela ficou com umas manchinhas do papel, ó, tão vendo, ó? Então, eu vou vir novamente aqui com o meu pretinho, peguei um pouco de preto pra me cobrir essa partezinha, tá? Pra não ficar manchada, senão ela vai ficar com as manchinhas. Pronto. Ela tem outros detalhezinhos, eu vou fazer de um lado pra vocês, pra gente depois eu faço as outras partes, porque são muitos detalhes. Se olhar na imagem, ela tem esses detalhes aqui, ó. Na perninha preta é vermelho, no bracinho aqui é preto, no bracinho vermelho, preto. E do mesmo jeito do outro lado, tá, gente? Então, eu vou fazer um ladinho com vocês, pra gente depois voltar e, nem eu falei, a gente fazer mais, adiantar pra não ficar muito longo o vídeo. Deixa eu virar aqui. Vocês podem usar massinha também, como também pode estar pintando, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu pincelzinho e eu vou fazer a pinturinha, ó. Desenho ele. Sempre tentando deixar no tamanho do outro, tá? Sempre no mesmo tamanho, pra poder ficar bem bonitinho. Cada imagem de referência que a gente usa, elas têm umas posições diferentes, os desenhos diferentes, né? Às vezes esse desenho aqui tá mais pra cima, ou tá mais pra baixo. Essa daqui, ela tá um pouco mais pra baixo, aqui na perninha dela. Pinceladinha na mesma direção, tá? Vou ter que dar umas 2 demãos nesses coisinhas aqui, pra ficar bem bonitinho. Eu prefiro vir logo com a tinta, porque se a gente for colocar massa nessa parte, você vai ter que, no final, ter que pintar do mesmo jeito, porque ela dá um tom diferente do vermelho, e eu não quero que fique nada diferente, né? Tom diferente, não. Eu vou vir com a pontinha do meu pincel, dando umas pinceladinhas aqui, ó, pra mim tirando o excesso, e depois eu venho, o excesso da pincelada, tá, gente? Eu venho novamente com o meu pincelzinho e vou pintando, até que ela fique bem bonitinha. Vou fazer uma aqui, tentar finalizar um quadradinho desse pra mim mostrar pra vocês também fazer o detalhezinho da costura que eu vou estar fazendo também nesses quadradinhos. Vou usar o secador para adiantar.
E eu venho aqui também, ó, esse ladinho. Ficou muito grosso, gente, aqui ficou muito, muito grosso, peguei muita tinta. Deixa eu tirar aqui. Por aqui ser bem pequenininho, temos que deixar bem fininho esses risquinhos, o mais fininho possível. Eu acabei fazendo caquinha. Deixa eu pegar bem pouquinho. Aí eu vou vir bem cuidadosinho, fazendo risquinho. Tem que deixar secar bem, tá? Ó, vou passando risquinho. Já tá fazendo as marquinhas necessárias. Só tô mostrando pra vocês, mas eu vou fazer bem com cuidadinho. Eu vou retocar essa pinturinha aqui, desses quadradinhos, porque eles são pequenininhos. Então, não pode deixar muitas marcas de pincelada. Vai ficar bem lisinho, bem bonitinho, ó. Trago até o outro, ó, dessa forma. E fazemos a mesma coisinha. Com a pontinha do palito, tá? Ó. É bem pequenininho, nem sei se tá dando pra vocês verem aí, né? E a posição também da câmera, nem sei como que tá. Se tá de baixo e tudo mais. E a gente faz assim. Não tá perfeitinho, tá, gente? Aqui é só pra vocês verem como que é pra fazer. Mas eu vou limpar esse daqui. Eu vou até limpar pra vocês verem que eu vou... Pra me refazer, tá? Esse aqui é só pra vocês terem noção mais ou menos de como que eu vou estar fazendo. Com bastante calminha aqui. Depois que eu encerrar. Então, é isso, ó. O acabamento depois a gente vai tá dando. Eu vou adiantar todos esses passos, dar o acabamentozinho, colocar aqui a pinturinha aqui embaixo do vermelho que ficou, ó. Eu vou refazer. Em alguns lugares que precisar ser retocado, eu vou estar retocando e vou vir dando acabamento aqui com o pretinho. Aqui embaixo eu vou dar uma retocada também, vocês estão vendo que ficou aqui, ó, desse lado ficou a marquinha do papel. Isso aqui não pode ficar, tem que deixar bem bonitinho, bem lisinho. Então, com calma, eu vou tirar tudo isso aqui, tá? E vou fazer essa partezinha aqui do vermelho no preto, o preto aqui na parte dos vermelhos e vice-versa. Tanto de um lado quanto do outro tem que fazer esse detalhe, tá bom, gente? E mais tarde a gente retorna pra tá fazendo a partezinha das botinhas. O rostinho é a mesma coisa. Eu adiantei um lado do vermelhinho, vamos fazer o pretinho. Então, eu vou vir aqui, ó, contornando, sempre inicio na pontinha e vou subindo pra cima, ó. Cuidadosamente, eu não vou pintar toda ela agora não, só vou mostrar pra vocês as beiradinhas, porque é mais complicadinha, né? Então, eu venho aqui subindo, ó, fazendo o contorno do chapeuzinho que a gente colocou aqui, dessa touquinha dela, ó. Vou fazer só o contorno aqui pra vocês. Já deu pra entender, né, pessoal, como que é feito e tudo mais. Acredito que vocês vão conseguir fazer aí bem bonitinho. Cuidadosamente, trazendo pra cá. Por esse motivo que a gente ainda não pintou o rostinho dela. O rostinho dela eu procuro pintar depois a pinturinha, porque assim facilita, gente, pra mim.
como a gente usa aquarela, independente de qualquer pigmentação que você vai usar, o rostinho da Arlequina eu aconselho vocês pintar depois dessa pintura, tá? Ou até mesmo depois, se for colocar logo na massa, quem quiser tá revestindo aí direto com a massa, né? Depois que fazer todo esse processo. Porque é difícil colocar esses tonzinhos diferentes, é complicado. E pinceladas únicas também, tá? Sempre tirando o excesso, com uma só pincelada. Qualquer coisinha de diferentes, caso eu vá fazer na hora que eu estiver fazendo o acabamento, eu gravo e mostro pra vocês, tá bom? Coloco um videozinho de rios aí bem rapidinho pra vocês estar vendo. Ó. Vou deixar secar pra poder tá fazendo o acabamento aqui, o contorninho em volta do rostinho dela e entre o vermelho e o preto, tá, gente? Então, deixa eu espetar ela aqui em algum lugar. Vou colocar aqui pra deixar ela secando. E é isso, clarinha. Deixa eu explicar pra vocês aqui um negocinho que eu fiz. Ó, depois que eu fiz todo o acabamento aqui na beiradinha com o pincelzinho, eu vim aqui, meninas, com o pozinho preto da linha humanizada do Emerson. E eu vim cuidadosamente, sujei as pontinhas, eu vim passando aqui em volta, ó, pra fazer um leve sombreadinho em volta entre o vermelho e o preto. Também fiz assim, ó, nessas partezinhas das axilas, embaixo dos seios aqui, só na parte vermelha. E nos cantinhos onde eu achei necessário. Ficou faltando o do bracinho, opa. Esqueci de fazer do bracinho. Deixa eu tirar aqui, não quero colocar ela na mesa, porque o sapatinho ainda não tá sequinho, aquele dali, sabe? Eu peguei só a pontinha, sujei, ó, só a pontinha e vim bem devagarzinho, passando aqui, ó. Até, ó, sujei muito aqui essa parte, eu vou limpar, tirando o excesso. Tem que ser bem de levezinho, pra não ficar muito manchadinho, tá? Vou só dar uma limpadinha aqui. Pra deixar só na curvinha aqui do braço, ó. Prontinho. Então, eu fiz aqui em volta das costurinhas, um pouquinho aqui no joelho, ó, notem que tá um pouquinho escurinho. Na câmera, dá uma alteradinha nas imagens, né? Na cor. E adiantei essas partezinhas aqui, que a gente vai fazer agora, tá? Isso foi só o que eu adiantei. E não fiz as linhas, eu tirei as linhas, deixei tudo lisinho, ó, tá bom? Deixa eu reservar ali pra gente tá adiantando, ó, as partezinhas brancas. E depois a gente vai pra parte da botinha, que é vermelhinha. Então, eu vou fazer aqui, vou explicar pra vocês como que eu fiz aquela parte
do pescocinho, que é essa estrelinha aqui. Então, vamos lá. Pedacinho de massa branca. Deixa eu ver se tá de baixo. Eu abri não tão fininha. Peguei aqui, ó, fiz uma estrelinha, gente. Mais ou menos uma estrela meia tortinha, né? Minha estrela saiu tudo tortinho. E eu cortei, ó, num papelzinho mesmo. E eu vim com um bisturizinho. Cadê meu olhinho pra eu passar aqui? Com o meu bisturi, eu sempre passo um cremezinho Nivea nele antes de estar usando. E eu vou cortando, ó, tirando aqui essas pontinhas, ó, da minha estrelinha. Se tiver cortador de estrelinha, gente, também dá pra usar, tá? Dá de boa pra usar, melhor do que tá fazendo cortando aí e tudo mais. E bem mais rápido, né, quem tem o cortadorzinho de estrelinha. Retiro daqui. Aí, com a tesourinha, eu vou acertar, ó, essas partes que ficam um pouco mais larguinha aqui, ó. Eu vou acertando, tirando uns pedacinhos. Venho com essa parte mais grossinha aqui da minha estequinha, ou uma estequinha de gravatinha. E vou ajeitando aqui essas rebarbinhas da beiradinha, ó. De todos os lados. A gente vem afinalando aqui com o dedo, eu vou tirando as rebarbinhas, puxo um pouco dos excessos, né? Das pontinhas que tá muito fina e alongada. Não me preocupe em deixar do mesmo tamanho não, tá? Não me preocupei, falar, vou deixar tudo do tamanho exato, não. Tirei todas as rebarbinhas, ó. Depois que a gente tira toda a rebarbinha, aí eu vim com um boleadorzinho e fui dando uma curvatura aqui, ó. Afinalando um pouquinho e puxando, pra deixar ela com as pontinhas mais afinalada e fui dando umas viradinhas, ó. Mais ou menos assim. Fazem bem com cuidadinho, que eu só tô mostrando pra vocês mais ou menos como que eu fiz. Mais ou menos não, eu fiz dessa forma, só que eu fui fazendo com mais calma, tirando toda a rebarbinha, né? Aí, feito isso, eu reservo. Eu peguei aqui pode ser um cortadorzinho que vocês tiverem pequeno aí. Eu tô usando aqui um canudinho de pincel. E eu abri aqui no meio, ó, pra tá encaixando no meu corpinho. Vou encaixar pra vocês verem. Só que o que eu vou usar é o outro, tá bom? Aí eu encaixo. Encaixei cuidadosamente. Essa daqui, ó, eu virei as pontinhas, fica duas pra frente, ó, duas pontinhas pra frente, duas pra trás e uma em cada lateral, tá? Então, essa daqui eu viro pra cá, ó, sempre levantando as pontinhas que é pra colocar as bolinhas, tá? E vou agregar bem aqui no pescocinho, ó, entre o pescocinho e o ombro, ó, dando essa curvaturinha cuidadosamente com o meu dedinho, tá? E aqui de trás também a gente vai ajeitando pra ele ficar um pouco caidinha e só as pontinhas viradinha pra trás.
E assim eu deixo dar uma ressecada, porque ele tem umas bolinhas e a gente precisa que ele esteja mais firme pra tá colocando as bolinhas, tá bom? Então, foi desse jeito que eu fiz aquele dali. Vou retirar que eu não vou usar ele, tá? Eu já adiantei outro, então ele já tá mais sequinho. Vamos fazer a parte da mãozinha, que é aquela parte branquinha que ela tem. Na imagem que eu peguei de referência, ela tá com uns negocinhos que parece como se fosse feito um franzidinho, né? Só que eu sou péssima em franzido e ainda mais pra essa partezinha do braço. Então, eu optei em fazer diferente, tá? Então, eu vou achatar aqui a minha massinha branca. Eu achatei. Opa. Vou vir com um cortadorzinho. Esse é o número 2, tá, gente? Do 2... ele tem a numeração 2 aqui, tá? Redondinho. E eu vou cortar. Eu não quero ela muito grande. Eu tentei fazer do franzidinho, mas pensa no trabalho, meninas. Fiz umas 3 vezes. Aí eu, não, vou pra parte mais... um pouco mais fácil, né? Dava certo, o franzido ficou muito bonitinho, só que na hora de colocar no braço, não ficou legal. Aí eu vou vir com a minha estequinha atravessada, ó, dessa forma, e eu vou marcando. Ó, tá dando pra ver? Vou marcando toda a bordinha aqui. Levando, ó, atravessadinha. Pra fazer uns detalhezinhos aqui. Tô usando o mesmo detalhe que eu usei na primeira que eu fiz. Vou virar do outro lado e vou fazendo a mesma coisa. Vou pegar na pontinha de uma e levando na pontinha da outra, lá em cima, ó. Vamos fazendo esse desenho aqui com a ponta da esteca. Tá vendo o jeito que vai ficando? Ó. Feito isso, eu vou fazer, ó, vou posicionar na minha bancada e vou fazer umas marcaçõezinhas, ó. Fazer várias marcaçõezinhas aqui no meio. Porque esse aqui, até na hora de colocar no bracinho, ela também vai ajudar essas marcações. Porque a gente vai ter que cortar pra tá encaixando lá, né? Então, esse aqui vai ajudar na hora de tá fazendo a marcaçãozinha, colocando no bracinho. Vai esconder bem a emenda. E vai dar um acabamento bem bonitinho. Ó. Feito isso, eu vou vir aqui no meio e vou cortar também com o meu canudinho do pincel, ó. Que são mais fininhos os buraquinhos desse daqui. Vou dividir aqui a beiradinha. Ó, tiro um pedacinho. Tira a rebarbinha da tesoura pra facilitar na hora de estar colando, unindo bem lá no bracinho. Ó. Posicionar aqui. Vou passar colinha nessa minha... no meu bracinho aqui, no acessóriozinho, tá bom? Passar uma colinha aqui dentro. Um pouquinho aqui na beiradinha. E eu vou agregar a minha emenda, eu deixo ela pra baixo. Sempre deixo ela na partezinha que vai ficar um pouco mais escondida, apesar que não vai aparecer, tá? Ó. Ó, emendei aqui, ó. Tá vendo que nem aparece? Não apareceu a minha emenda. Certo? Opa, 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 vira ao contrário. Isto. Deixa eu guardar essa massinha pra gente fazer a botinha. Vamos pra... Não.
Antes de ir pra botinha, eu vou fazer a partezinha do... que ainda é o branquinho, pra não ficar sujando depois, na hora que a gente estiver trabalhando com a parte vermelha. Deixa eu virar aqui. Vamos fazer as bolinhas. Vou mostrar pra vocês como que eu vou estar fazendo as bolinhas do... que vai ali no... Mas não vou fazer todas, tá, gente? Depois eu vou adiantando aqui. A gente tem que adiantar, né? Ó, peguei uma bolinha, elas não chegam nem meia graminha, tá? Então, vou fazer várias bolinhas, mais ou menos do mesmo tamanho. São 6 bolinhas. Vou adiantar essa parte. Da cabecinha, a mesma coisa, só que eu coloco um pouco maior, tá? Que é os pomponzinhos. Vocês tiverem aqueles pomponzinhos também de tecido, de fofinho, sabe? Eu tenho uns aqui, mas é colorido, não dá pra usar. E eu até prefiro usar a massinha, porque depois eu vou pintar isso aqui. Eu vou pintar de branco perolado, essas partes brancas. Eu não deixo todo branquinho. Vou pegar uma escovinha e vou fazendo uma texturinha assim, ó. Na minha mãozinha, na minha mão, ó. Eu peguei até de 2, a bicha é ansiosa, né? Você vai pegando de monte. Não aperta não, tá? É bem delicadinho, bem suavezinho, que ela vai fazendo a marcaçãozinha e não vai tirando conforme você vai fazendo a mão aqui, ela tá apoiando. Então, não vai tirando a marcaçãozinha, tá? A texturinha aqui da escovinha, fica bem bonitinho. Ó. E a gente cola, gente. A gente vai pegar e vai colar nessas pontinhas aqui, ó. Então, eu vou agregando nessa pontinha. Por isso que ela tem que estar bem sequinha pra mim vir apoiando aqui, ó, tá? Vou passar colinha. A gente veio com um palitinho aqui. Vou passar colinha, ó. Gotinha de cola, bem pouquinha. As beiradinhas eu vou tirar daqui pra tá fazendo melhor. Só uma gotinha. Pra gente poder vir encaixando as bolinhas, ó. O meu aqui não tá tão sequinho, tá? Mas ele já tá firminho, então ele vai sustentar essas bolinhas. Gente, tem muitas imagens de referência da Arlequina. Tem umas que tem essas partezinhas aqui diferentes. Ó. Eu vou deixar soltinho aqui, secando ali no cantinho, tá? Vamos colocar agora não. E da mesma forma, eu vou fazer aqui na cabecinha e vou tá colando depois, tá? Vamos pra parte do sapatinho dela. Eu peguei aqui um tomzinho de vermelho. Só que mesmo assim, eu usando esse vermelho, depois eu vou ter que pintar por cima, tá? A gente vai ter que passar a tinta, a mesmo tom de tinta que a gente usou no corpinho, senão vai dar diferença. Eu vou abrir aqui minha massinha. Não abro grossa pra encapar ali o pezinho, tem que ser bem fininha, tá? Vai ficar bem delicadinho. Eu vou retirar aqui a rebarbinha. E retiro aqui também. Essa outra ponta aqui ficou um pouco grossinha, ó. Ela não tá tão grossa, estão vendo, gente? Então, eu vou vir aqui com o meu pincelzinho. Vou passar a colinha no meu pezinho todo, na palminha aqui do pé, onde a gente vai estar colando. E aqui assim, ó, em volta, tá?
Eu tinha que deixar o pezinho mais difícil pra fazer, né? Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. E eu vou vir, ó, eu coloco essa partezinha aqui por cima, ó. E eu vou levando pra frente esta emendinha, ó. A minha emendinha vai ficar aqui na frente, porque depois eu vou alisar puxando e tem a partezinha da bota de cima. Então, eu vou, ó, agregar aqui minha massinha. Vou cortando. Corto. Gente, não sei se tá dando pra ver direitinho aí. Eu corto, ó. Já venho aqui com o meu pincelzinho e já venho puxando essa pontinha, porque esse pezinho dela aqui tá bem dobradinho, né? Então, eu vou puxando o excesso da massa também, levando pra frente, ó. Alisando e puxando aqui pra frente. Ó. E cuidando pra não ficar muito fino aqui. Se ficar muito fino, na hora que a massa secar, ela vai contrair, né? E vai ficar aquela partezinha aparecendo a massinha, a gente não quer isso. Ó. Venho apertando, ó, aqui por baixo, na palma do pezinho, pra mim tirar o excesso. Aí sim eu vou cortar o excesso, depois que eu aperto, pra deixar bem rentinho ali, bem bonitinho no pezinho dela. Deixa eu virar. Ó. Vou alisar essa palma do pezinho. Vou trazer um pouco dessa massa pra cá, porque ficou gordinha aqui, pra fazer o contorno do pezinho. Então, com o meu dedinho, eu já puxei pra cá e vou levar também esse excesso lá pra baixo, ó. Tentando deixar bem retinho aqui. Ó, vou tirando o excesso, deixar a curvatura, porque tem a curvatura aqui do pezinho. Pra deixar bem delicadinho. Eu vou unindo, vou trazer essa pontinha pra cá, ó. Eu venho com o meu dedinho, vou puxando e alisando, tá, gente? Sempre puxando e alisando pra unir bem essa massinha e não ficar marca também de digitais, nem nada, tá? Vou tirar aqui mais um pedacinho desse excesso, porque aqui eu tô sentindo que tá um pouco grossinho, ó. Porque aqui é bem fininho. E eu só vou puxar essa massinha, deixar bem lisinho. Como a gente depois vai fazer a pinturinha, então a gente esconde bem isso aqui também com a pinturinha. Só quer deixar bem fininho aqui pra ficar bem delicadinho. Não posso esquecer que essa parte ali tá do branquinho tá fresquinho. Daqui a pouco eu enfio com o meu pincelzinho, eu vou fazer esse contorno aqui pra poder tirar o corcanhazinho dela. E tentar deixar bem fininho aqui, bem delicadinho, ó. Puxar um pouquinho pra cima. Vamos alisando. Deixe bem fininha essa massinha. A minha aqui eu deixei fina, mas não ficou tão fininha como eu queria que ficasse. Vou cortar aqui o excessinho que eu puxei. Ó.
Tentar deixar mais retinho possível aqui nessa parte, tá? Ó, desse jeito, tá bom? Deixa bem lisinho. Usa o dedinho. Deixa a pontinha aqui bem fininha. Ó. Vamos reservar ali. Vamos abrir mais um pedacinho de massa do mesmo tomzinho. Vou tirar aqui a rebarbinha, vou finalar um pouquinho mais, deixar mais fina. Também, ó. E eu vou dobrar, acho que ainda tá meio grossinho, ó. E eu vou dobrando, uma partezinha, eu vou dobrar, ó, a pontinha de cima eu dobro, que essa aqui é que vai ficar em cima, ó. Ajeito na minha bancadinha. E aqui no meio também eu faço uma dobradurinha, ó. Depois eu volto com aquela pontinha, vou dobrando, vou puxando assim, ó. Desse jeito. E eu vou cuidando pra essa ponta aqui não grudar na massa embaixo, tá? Feito isso, eu vou cortar, ó. Eu vou cortar com a minha tesourinha dessa forma, ó. Deixando essa pontinha aqui, ó. Pra gente tá unindo lá na botinha. Pra tentar deixar aquele movimento que ela tem ali no... aquele volume, tá? Ó. Venho com a pontinha, com essa pontinha aqui, e eu vou agregar aqui por cima, ó, da outra botinha, da parte de baixo, e vou dando a volta. Eu cortei muito essa ponta, então eu venho aqui e tiro mais um pedacinho, que ela ficou muito pontuda. Ó. Cortei errado de novo. E eu vou medindo ali o tamanho que eu quero tá deixando nessa partezinha da bota, tá? Tô gostando dessa parte aqui, eu vou virar ao contrário. Essa aqui tá tão bonitinha. Então, vou virar ao contrário. Gente, é bem assim quando a gente tá fazendo, tá? Gente do céu, Ana Luísa e Gabriela lá embaixo estão brigando. Essas crianças, vou te contar, viu? Ó, vou fazer aqui, unir, ó, vou trazendo essa pontinha pra cá, vou dar a volta e encaixar aqui, ó, desse jeito, tá, gente? Vou encaixar. Eu não colo a outra parte de cima, eu não fico passando cola não, porque eu quero que ela fique bem soltinha. Se eu colocar colinha, se precisar de eu puxar, ela vai me atrapalhar depois. Agora, eu venho só com a aguinha. Umedecendo aqui com a aguinha, pra mim poder tá fazendo aqui a unçãozinha dessa minha partezinha aqui da botinha, ó. E tirando também esse excesso, tá? Eu vou puxando pra cá e eu sempre tiro esse excessinho. Ó, é muita massinha, então eu vou retirar, ó,
com a faquinha mesmo. Cuidadosamente, eu venho tirando, ó. A gente sempre consegue estar tirando com bastante delicadeza, paciência e cuidadinho, né? Ó. E eu vou cuidando das minhas pontinhas aqui, tá? Porque às vezes a gente vai mexendo, vai coisando as pontinhas. Meu Deus do céu, vocês estão ouvindo? As crianças estão brigando, gente. Ó. Não, na minha live tem tudo, né? Nas minhas aulinhas tem de tudo. Se inscrever lá no clube do canal. Lá no canal. Ai, Jesus amado. Tem de tudo e mais um pouco. Ó, gente, eu vou fazendo esse, ó. Trazendo pra cá. E vou alisar, tá? O meu dedinho não vai caber aqui. Então, ó, eu venho com o meu pincelzinho alisando. Vou ajeitar essa minha pontinha aqui, que eu tô achando que ela tá muito pontudinha pra cima. Ó. Eu vou tirar um pedacinho dessa pontinha, porque ela não tá delicadinha que nem o outro. Eu quero que ela fique bem menorzinha, tá? Então, eu vou tirar aqui, depois eu coloco novamente uma bem pequenininha. Pra ficar pequitinha. Vai facilita pra mim estar trabalhando. Deus do céu. Ó, vou afundar mais essa partezinha aqui, ó. Pra deixar bem fundadinho, porque aqui ficou um pouco mais de massa, ó. Eu quero que isso aqui fique bem afundadinho. E eu vou vir puxando com o meu dedinho aqui um pouquinho, ó. Dá pra ouvir tudo vocês brigando aqui, tá? Puxei aqui uma pontinha, ó. Nem precisou de eu colocar mais, meninas, ó. Meninas e meninos, né? Eu só falo meninos, mas tem meninos aí também. Ó. Aí eu espero dar uma secadinha pra mim poder vir fazendo a marcaçãozinha. Então, eu vou vir, ó, venho com a partezinha dessa misteca, pegando nessa parte daqui, ó, daquela emendinha, ó. Tão vendo aqui, ó? Onde a gente juntou, uniu ali, né? Então, eu venho, ó, puxando pra baixo, fazendo a marcaçãozinha. E também já vou fazer uma divisória aqui no meio, ó. Mais ou menos assim. Vou dividir bem, separar bem essa partezinha. Deixa eu limpar aqui a estequinha. Pegar uma mais limpinha. Ó, e vou abrir e dividir aqui embaixo, ó. Venho abrindo aqui e dividindo. E vou reforçar também as marcaçõezinhas daqui, ó. Reforçando e vou subindo com outra marcaçãozinha. Uso essas
uma agulhinha pra mim tá fazendo essa marcação, ó. Por cima aqui, onde tá fofinho, tá vendo? Aí, eu vou subindo, ó, levando a marcaçãozinha de encontro com o outro, lá do outro lado. E aqui por baixo, ó. Como ela tem um... E vou abrindo aqui também, ó. Eu vou separando, deixando bem abertinho essa parte aqui da botinha. E aqui por debaixo também eu faço a marcaçãozinha, só que aqui ainda tá molhadinho, né? Ó, vou fazendo a marcaçãozinha aqui embaixo. E reforço todas as marcaçãozinhas com essa partezinha da minha estequinha. Ó. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Vou subir com a marcaçãozinha aqui. Eu vou remarcando aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho desse excesso aqui da água pra você estar fazendo essas marquinhas aqui, tá bom? Só que eu já vou fazendo e eu tiro a rebarbinha com a estequinha. Já bati aqui na pontinha do sapato, na botinha dela. Aí, com a minha, ó, pincelzinho, vamos tirar as rebarbinhas, tá? Onde a gente fez as marcaçõezinhas, vamos suavizando. Vou abrir aqui um pouquinho. Ó. Ficou um pouco tortinha aqui, gente. Tem aqui essa marcaçãozinha. Não quero que fique essa marcaçãozinha tortinha aqui. Então, eu vou ajeitar aqui, tá? Tentar ajeitar. Fica bem bonitinho. Não precisa ficar igualzinha a outra, porque nunca vai ficar, né? Ela sempre vai ficar um pouco diferentezinha. E essa daqui, ela tá caidinha, porque ela tá com a perninha mais viradinha. Então, aqui tem que estar um pouco mais volume aqui embaixo, né? A gente deixa um pouquinho. Vou soltar aqui mais um pouquinho, ó, levando pra cima. Abrindo. E vou passar meu pincelzinho aqui embaixo, ó, por dentro, pra dar uma alisadinha, porque eu marquei aqui, tá? E fecho também. Deixar bem lisinho. Ó. E a gente deixa secar, tá? Gente, se essa Ana não fecha a boca mesmo. Gente, desse jeitinho, tá? E vamos deixar secar.